Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito... Nem só de pão viverá o homem. Todo mundo ouviu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Lembram, gente? Disse para vocês aquela quina das muralhas que eu disse, esse é o lugar mais alto das muralhas. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Pessoal, esse monte que vocês estão vendo que tem aquela construção lá em cima, a tradição diz que esse é o monte da tentação. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ti servirás. Só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Uma explicação que é a forma como nós os judeus vemos esse não sei se a gente pode dizer um milagre, mas o acontecimento da tentação. Pessoal, não tem nada de muito tentativo, de muito tentador nesses 3 episódios. Porém, eles simbolizam as 3 necessidades que o ser humano tem ao longo da sua vida. Criança, bebê, nasceu, ele não está muito incomodado. Quem é que vai dar o alimento? O que ele quer é se alimentar. A nossa primeira necessidade é o alimento físico, é estar com a barriga cheia. Depois a gente cresce um pouquinho, está de barriga cheia. Nós temos outro tipo de necessidade na nossa juventude, na nossa infância. É a necessidade de sermos amados, a necessidade de sermos respeitados. É que mamãe abrace a gente e diz: Você é a coisa mais linda do mundo. É a necessidade que nós temos que na escola todo mundo aponte para a gente e diz: Esse é o cara, ok? Essa é a segunda forma como que Satanás tenta Jesus. Como é que ele faz isso? Ele diz: Vamos ver se o pai realmente te ama. Vamos ver se você sobe lá e te joga. Vamos ver se ele se desocupa de tudo e manda todos os anjos ficarem lá esperando para você não se machucar. Ok? É a necessidade que você tem de admiração, de respeito dos que envolvem você. A nossa terceira necessidade começa na minha idade, ok? A nossa terceira necessidade como ser humano, a gente já não está muito importado com a nossa beleza física, nem se estão admirando as palavras que saem da nossa boca. Sabem como é que as pessoas são medidas na terceira idade, geralmente? O que Satanás oferece a Jesus? Todos os reinos do céu. Eu olho lá de cima, eu não estou vendo nenhuma riqueza. Porém, de lá de cima você vê o mar, você vê os vales, você vê as montanhas. Ok? Bens materiais. Tem uma idade que a gente começa a medir as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Um ano atrás eu trabalhei para uma pessoa muito rica que ele disse a frase mais podre que eu ouvi nos últimos tempos. Ele disse assim: avô rico é cheiroso. Todo mundo entendeu o que quer dizer isso? Pessoal,
a gente começa a procurar, tem uma certa idade que a gente não fica para ouvir a inteligência das pessoas e nem a beleza das pessoas, a gente começa a procurar o que aquelas pessoas podem nos dar, o que elas podem... A gente vê isso muito quando a gente envelhece, que os netinhos, se o avô é rico e ele sabe que vai sair de lá com uma semanada, ele está toda semana visitando o avô, porém muitas vezes, se isso não está lá, essas pessoas são abandonadas, ok? É a minha visão. Irmãos, todas essas propostas que Satanás fez para Jesus, e Jesus recusou todas elas, 3 séculos depois, mais uma vez Satanás procurou aqueles então que eram os seguidores de Jesus, os cristãos, e ele repetiu a proposta. E dessa vez a igreja pegou e falou: nós queremos. Porque quando ele ofereceu a Jesus, pediu para ele para que transformasse pedra em pão, naquele momento, há 300 anos depois, a igreja era perseguida e passava muitas necessidades. Mas ela sobrevivia porque as pessoas compartilhavam o pão uma com a outra. Só que quando chega Constantino e oferece aos chefes da igreja, fala: olha, eu posso dar para vocês muito mais do que isso, desde que vocês passem a me servir. Eles pegam e dizem: ok, nós aceitamos. E então eles pegam e aceitam transformar aquela vida difícil, aquela pedreira que eles estavam vivendo, como nós vimos num filme há pouco tempo lançado agora, Paulo Apóstolo. Eles pegam e ok, nós trocamos essa pedreira pelo pão. Roma era muito bom nisso, pão e circo. Ofereceram pão para a igreja aceitou. E agora, lança-te daqui do alto. Por que é que Jesus, se Jesus se lançasse lá do alto, certamente ele não iria se ferir, ele poderia descer flutuando, ele ia dar um show, uma atração, um espetáculo, circo. Mais uma vez, Roma pega e fala: olha, nós oferecemos para vocês todos os templos que nós temos, que agora nós temos eles em homenagem a Marte, Júpiter, a todos os nossos deuses, nós vamos transformar esses templos em templos cristãos. E aí a igreja aceita. E ela, mais do que isso, a partir daí ela começa a comercializar relíquias. A partir daí ela tem a cabeça de João Batista para colocar em um templo onde antigamente tinha uma estátua de um dos deuses romanos. A partir dali, cada uma das coisas, Helena vem para cá e ela chega num lugar e uau, olha só, aqui está a cruz. E olha o que eu achei aqui, os espinhos. 300 anos depois os espinhos estão igualzinho. E eu encontro aqui, olha só, os pregos. E aí ela leva tudo isso e começa a colocar nas igrejas, leva isso para Roma, leva isso para outros lugares. E agora nós temos uma atração. Agora nós não temos mais só a palavra, agora nós temos um truque. Agora nós temos pão e circo. E o que mais que foi oferecido para Jesus? Todas as riquezas da terra. Mas assim, a partir de agora, quem quiser ser ungido rei, vai ter que ter a bênção do Papa. É claro que para isso tem que, como diz um amigo do nosso pastor Claudivan, molhar o pé da planta. Dinheiro. Então tudo que Jesus recusou aqui nesse monte, o diabo veio e ofereceu para a igreja. E a igreja falou: ok, eu quero. A reforma protestante, 1300 anos depois, a reforma protestante vem para acabar com isso. E ela tem um bom início, e ela começa bem. Porém, quando nós chegamos nos dias de hoje, e nós ligamos a televisão, nós vemos mais uma vez que agora a igreja evangélica, a igreja protestante, falou: puxa, sabe que nós também aceitamos isso? Sabe que nós agora também ligamos a televisão e ao invés de ouvir uma boa palavra, o que nós assistimos? Truques, magias. Nós vemos Jesus se jogando do alto. Nós ligamos a TV e vimos alguém pegando e oferecendo lá, dizendo: ei, como algum tempo atrás eu vi,
uma encenação de um cara que vinha para atingir ele, e ele pega e faz aquela encenação para derrubar. Você liga e vê um demônio dando entrevistas na TV. Nós vemos truques, nós vemos magia, nós vemos golpe, nós vemos uma atração. E o povo gosta. Nós vemos construindo em São Paulo um templo que nem Herodes sonhou em construir um templo tão grande daquele tamanho, porque ele é muito maior do que o templo original, porque isso atrai as pessoas. Porque é isso que o povo quer luxo, quer truques, quer magia, ele quer essas coisas e quer o poder. Eu vou dizer uma coisa para vocês e eu sei que talvez nem todo mundo goste do que eu vou dizer. Herodes se casou com uma princesa hasmoniana para atrair, para ter pelo menos uma certa ligação com uma família nobre, real, vamos dizer, e principalmente com os religiosos daquela época para aceitarem ele. Nós temos um presidente hoje que está casado com uma evangélica, veio em Israel, tomou banho no Jordão e disse que se batizou. E com isso ele atraiu o voto dos milhões de evangélicos no Brasil. Por isso é que às vezes vocês escutam, poxa, mas o pastor Aguinaldo parece que ele é meio anti-Bolsonaro. Não sou não, votei nele, fiz vídeo pedindo voto para ele, fiz tudo isso. Mas é só um presidente. Só isso. Eu espero que a igreja evangélica não faça como fez na eleição passada e na antepassada, que criticaram o Edir Macedo agora. O Edir respondeu pro Bolsonaro, pro PT, pro Haddad. Ora, nas duas eleições que eu apoiei o Lula, vocês não reclamaram. Nas duas que eu apoiei a Dilma, ninguém reclamou. Agora porque eu apoio o Bolsonaro, então essa questão, essas propostas que o diabo fez aqui para Jesus e Jesus recusou, a igreja 300 anos depois aceitou. A igreja dos nossos dias tem mais uma vez aceitado, infelizmente. Cabe a nós que somos pastores, que somos líderes, cabe a nós não sucumbirmos a esses interesses, cabe a nós nos mantermos fiéis à palavra, cabe a nós seguirmos a Jesus, termos sabedoria e jamais negociar a nossa fé, jamais negociar os nossos princípios. Amém? Amém. Amém. Amém.